Neogênese RPG. Livro de regras. Por autoria de Brian Kruzinski, Carlos Rockenbach, João Dávila, Lucas de Souza, Matheus de Lima e Victoria Pierre. Os pesquisadores da era passada teorizavam sobre o que deveria ser uma civilização de gigantes, semelhantes a nós, tão inteligentes quanto, porém infinitamente maiores e com poderes de mudar o mundo que viviam. Alguns dizem até que eles realmente fizeram isso, foram atrás do que não deviam e agora pagaram o preço, ou até mesmo só foram embora, porque não tinham mais interesse nessa terra. Porém, o que nós sabemos é que estamos rodeados de gigantescas ruínas. Nós vivemos no mundo deles. Somos as pequenas pragas que estão lutando para sobreviver num mundo que não foi feito para nós. Somos a última lembrança desses colossos que construíram o alicerce da nossa civilização. Nós somos os últimos aspectos da humanidade. Capitão Rodrigues, em um discurso proclamado em Nova Cruzada. E se os humanos vivessem como insetos? Este é Neogênese. O que é RPG? RPG é a sigla em inglês para Role Playing Game, ou em português, jogo de interpretação. O jogo surgiu nos Estados Unidos nos anos 70 e desde então se espalhou pelo mundo. Hoje, o RPG está em todos os lugares, em todas as mídias. Videogames, séries de TV e até streams da Twitch. No RPG, um grupo de amigos se reúne para criar uma história em conjunto. Um dos participantes será o mestre e os outros serão os jogadores. O mestre cria a narrativa, estabelecendo um cenário e uma situação. Por exemplo, ele pode dizer: vocês receberam a missão de recuperar um item que foi roubado do grande patriarca. Ele pode ser usado para realizar rituais de cura. No momento, ele está em uma grande caverna, perto do porto, esperando para ser vendido em um leilão ilegal. É de noite e vocês estão na frente da caverna. O que vocês fazem? Os outros participantes serão os jogadores. Eles interpretam o personagem, cada um e um de cada vez. Reagem às situações apresentadas pelo mestre. Um dos jogadores pode dizer, falando pelo seu personagem: considerando que este é um item muito valioso, deve ter bandidos dentro. Falando normalmente: mestre, essa caverna tem outras entradas? Já outro jogador talvez diga, falando pelo seu personagem: concordo, mas não serão guardas do porto, mas mercenários bem armados. Falando normalmente: mestre, eu saco minha espada e deixo ela em guarda. Bom, em dado momento nos anos 90, a tensão política entre o Bloco Oriental e os Estados Unidos estava insuportável. Os dois lados podiam jurar que o outro iria atacar a qualquer momento, até que isso realmente aconteceu. Como se as armas nucleares e o mar de militares altamente treinados não fossem suficientes, as duas nações estavam secretamente trabalhando numa arma biológica, para servir de ameaça ao país rival. As equipes de pesquisadores das duas potências estavam estudando a hipótese da criação de um vírus que conseguia inserir material genético de outros seres no genoma humano. Esse vírus carregava fragmentos de genes comuns em insetos, aracnídeos e anfíbios, tendo como objetivo provocar doenças graves e desestabilizar por tempo suficiente o governo do país rival para que um pudesse atestar a sua superioridade sobre o outro. Porém, isso não aconteceu como imaginado. De um jeito inesperado, as infecções avançaram pelos continentes, se adaptando exponencialmente de acordo com a temperatura e incidência solar de cada país, matando e atrofiando todas as pessoas. Desse jeito começou o fim da humanidade, com a arma que ela mesma criou, ficando mais resistente contra qualquer tipo de terapia gênica ou antibióticos, e degenerando cada vez mais as pessoas, destruindo toda a humanidade física e mental das pessoas. Ao longo da sua investida pelo mundo, ela dominava ainda mais territórios. E aos poucos, os humanos não conseguiam mais exercer as atividades básicas para manter uma sociedade erguida. E é assim que chegamos, milhares de anos depois, à Era Contemporânea,
onde temos pessoas que são metade animais, que vivem em buracos, sobrevivendo de modo tribal, ou seres que vivem nas grandes florestas e se escondem dentre as matas altas, onde continuam se modificando e cada vez mais deixando sua parte humana para trás, tendo assim iniciado um renascimento, um novo começo para os humanos.